E o Chelsea, com o seu elenco extremamente enxuto, né, cara, de muitos e muitos jogadores, tem que dar uma enxugada, tem que se fazer algum jogador, porque tem mais jogadores chegando. Contratações que já foram fechadas, contratações que estão sendo fechadas. E o Flamengo, e o próprio Chelsea já afirmou que o Axel Disasi vai deixar o Chelsea. O clube tá, sim, querendo vendê-lo por proposta que seja em torno de 30 milhões de euros. E equipes já demonstraram interesse por ele. Entre elas temos o Newcastle e também o Villarreal. Inclusive, outros clubes da Premier League e da Itália também querem contar com o jogador. O Chelsea tem muito jogador no seu plantel, uma das equipes que eu conheço que tem mais jogadores à disposição, então realmente acaba sobrando pra um ou outro, mesmo jogador tendo qualidade, né, cara? Fica até difícil de avaliar qual deve ser o time ideal, qual deve ser o elenco principal, com tantos jogadores assim à disposição. Então o Chelsea vai se aproveitar para lucrar um pouco mais, vai se desfazer de algumas peças para deixar o elenco um pouco mais completo, né, cara? O elenco um pouco mais completo e não que seja tão recheado assim, tão cheio. E foi sim confirmado, essa aqui é a patrocínio do Corinthians, que o atacante Vitor Sá, de 31 anos, que recentemente aí passou pelo Botafogo, está no Krasnodar da Rússia, foi oferecido para o Corinthians. Ele está sendo avaliado pela diretoria, se o Corinthians vai ou não avançar por uma proposta, já que o Corinthians recentemente chegou até a negociar com o atacante Biel do Sporting, não avançou, eles anunciaram a sua desistência oficialmente e estão sim atrás de um ponta no mercado. O Vitor Sá teria sido um jogador que foi oferecido. Não sabemos o modelo ainda, porque está muito no começo, está muito no início, não sabemos se seria por empréstimo, seria por uma contratação indefinitiva, porém, ele foi oferecido para um possível novo reforço. Só que a diretoria ainda está avaliando se avança por uma negociação ou não. Aí esses pontos começarão a ser discutidos, o modelo do negócio, os valores e como tudo funcionaria melhor. Mas eu acho sim que seria um bom reforço para o futebol brasileiro. O Vitor Sá teve uma boa passagem pelo Botafogo. Foi sim confirmado que o Newcastle abriu seu bolso e acertou a contratação do jogador Antônio Elanga, novo jogador do Newcastle. Sim, ele chega por valores bem altos até, ele custou cerca de 55 milhões de euros, e a sua contratação, se não me engano, é um jogador que teve passagem pelo Manchester United e tal, um jogador que era visto como grande promessa, não vinha tendo grandes oportunidades, ele foi sim anunciado como um novo reforço do Newcastle. Mas aí você acha que será sim um jogador que vai sim corresponder, que vai sim conseguir ter sequência no Newcastle? O Newcastle que fez uma temporada até que bem decente na temporada passada e busca melhorar ainda mais, e já está assim reforçando ainda mais o seu elenco, e não deve parar apenas pelo Antônio Elanga, já que tem observado jogadores do futebol brasileiro, de outras equipes também da Inglaterra, e deve sim nos próximos dias anunciar novos reforços. Vocês lembram dele, Caio César, o brasileiro que tá jogando no Al Hilal? Inclusive ele entrou aí recentemente na Copa do Mundo de Clubes, era aquele jogador que teve bastante oportunidade, só que aparentemente ele não conseguiu corresponder, já que o Al Hilal está planejando. O Al Hilal é assim, né, cara? Essas equipes sauditas que tem dinheiro de sobra, se o jogador entra, recebe algumas oportunidades, não corresponde, ele já vem um destino pra ele, ou vende, ou empresta. Só que no caso do Caio César, eles estão sim estudando botar o Caio César no time sub-21, né, cara? Vê se tem caminho. Até uns dias atrás ele era o jogador imediato, reserva imediato pra entrar nas partidas da Copa do Mundo de Clubes, e agora já está sendo contado para ser rebaixado para o sub-21. Mas qual a sua opinião sobre isso? Você acha que ele teria espaço no futebol brasileiro? Gostaria de ver ele na sua equipe do coração? É claro, já que não deve ter oportunidades mais na equipe principal, também possa ser que ele seja emprestado. Nunca se sabe. E foi sim. Bom, foi confirmado que simplesmente o Flamengo tem interesse no Rodrigo De Paul. Sim, um volante, ele mesmo, que tá jogando no Atlético de Madrid, argentino, campeão aí da última Copa do Mundo. Foi sim confirmado que o Flamengo teria interesse por ele, até agora não tem nada mais do que isso, uma proposta, uma conversa oficial. Bom, não sabemos, o Flamengo, hora ou outra, aparece interessado em um jogador que ninguém tem, né? Hora é Balotelli, aí já foi o Oscar também, já tava quase fechado, e recentemente foi o João Félix. E agora o nome da vez seria o nome de Rodrigo De Paul. Bom, Rodrigo De Paul é um jogador que vai sim chegar, poderia sim chegar no Flamengo, e, cara, com certeza seria um nome tanto, né, cara? Rodrigo De Paul no Flamengo. Já pensou, um jogador que, pô, tá em titular no Atlético de Madrid, então como assim ele chegaria para o futebol brasileiro? Bom, eu não faço me duvidar disso, porque o Flamengo tem dinheiro pra caramba, tem dinheiro pra bater de frente com os clubes europeus. E o Rodrigo De Paul, sendo argentino, já conhece que o futebol sul-americano poderia acontecer, só que saiu uma atualização agora há pouco de que o Rodrigo De Paul estaria quase certo com o Inter Miami. Cara, como assim? Do nada o Rodrigo De Paul no Inter Miami? Sim, cara. Falou que depois tá muito próximo de ser o novo jogador do Inter Miami. Negociações bastante avançadas. Cara, já pensou? O Rodrigo De Paul podendo pintar na MLS pra jogar junto com o Messi. Você sabe que o Rodrigo De Paul ele ficou famoso lá na Copa 2022 por ser o segurança particular do Messi. Antes do segurança no Inter Miami aparecer, já tinha o Rodrigo De Paul, que protegia o Messi
por tudo, né, cara? E é o principal fã do Messi ali, dos principais fãs do Messi na seleção da Argentina, e foi sim confirmado que ele poderia pintar como novo jogador do Inter Miami. Bom, é claro, ele poderia jogar com o seu ídolo, né, cara? Vale a pena lembrar que o Inter Miami deve ser a última equipe do Messi. Então, é claro, fora da seleção deveria ser a última oportunidade do depois jogar com o Messi. Então, isso se não me faria desacreditar dessa possível contratação. Tudo bem que o Inter Miami tem um elenco bem fraquinho, então é difícil disputar grandes títulos. Mas ali dentro dos Estados Unidos eu acho que eles conseguem sim brigar por alguma coisa. E agora essa notícia aqui do Corinthians, hein, cara? Foi dito que o Corinthians atrasou salários de funcionários, jogadores e promete rápida solução. E aparentemente a situação é bem grave, tá, rapaziada? A situação é bem grave. Foi dito sim de que eles têm sim que resolver essa situação o mais rápido possível, já que eles atrasaram. E você sabe que já teve recentemente, antes dessa reapresentação, jogadores ameaçando não se reapresentar, que foi o caso do Depay, que tava devendo mais de 6 milhões pra ele, incluindo a premiação do Campeonato Paulista, e o próprio Garro, que tudo que tem acontecido tá incomodando bastante ele, que tá até cogitando uma saída do Corinthians. Isso novamente voltou a ser pauta, o Corinthians novamente atrasou os salários dos jogadores, então aparentemente passa por um momento bem delicado, hein, cara? Passa por um momento bem delicado e a diretoria atrapalha para quitar essas pendências ainda nessa semana, ou seja, o mais rápido possível. Vamos ver aí o que vai acontecer, né, cara? E é claro, foi dito sim que o Atlético Paranaense está fazendo grandes contratações, está se reforçando, já que a primeira parte da temporada não foi lá muito positiva, e tem interesse no Charles, volante do Corinthians, está na mira do Furacão. E, bom, o Charles passou por uma lesão aí recentemente, vai ficar um bom tempo de fora, já não tinha grande espaço, já não era muito utilizado. Agora, acho que após essa lesão ele deve ser ainda menos. Então, sim, foi sim confirmado que o Atlético Paranaense tem interesse nele, deve tentar um empréstimo, e eu acho que o Corinthians não deve dificultar, né, cara? Já que o Charles chegou, desde que chegou também não tem recebido grandes oportunidades no time titular, tem entrado hora ou outra, passou enfrentando uma grande lesão aí, uma lesão realmente bem grave, então eu acho que não deve ter sequência após o seu retorno, então talvez se o Atlético Paranaense consiga ter sucesso no empréstimo do jogador. E agora essa aposta aqui do Botafogo, hein, cara. Botafogo anunciou a contratação do Davide Ancelotti, o filho do Ancelotti, que tá na seleção brasileira e tal. E o Botafogo decidiu apostar, né, cara? Ele que foi auxiliar desde sempre aí nos últimos anos do Ancelotti, nunca teve um trabalho como técnico, porém o texto acha que é o momento de apostar, né, cara? Vê nele como uma potencial aposta que pode dar certo e quem sabe trazer o Botafogo para a sequência da temporada brigar por títulos. Eu não sei, né, cara? É aquilo, quando aposta em um auxiliar, ou dá muito certo, ou dá muito errado. Bom, ele saiu lá da seleção brasileira, estava na seleção brasileira com o Ancelotti, vai ter o seu primeiro trabalho como técnico profissional, só que se não me engano tem uma cláusula também no contrato dele, para ele voltar, na época da Copa do Mundo, ele voltar para a seleção brasileira, para comandar a seleção ao lado do seu pai. Mas aí, o que você acha disso? Você acha que vai dar certo? Davide Ancelotti no Botafogo? Bom, eu não sei, né, cara? É uma aposta, pode dar certo, mas eu acho pouco provável. O cara já começar assim, tendo seu primeiro trabalho já numa grande equipe de um futebol brasileiro com uma torcida em massa, é muita pressão, talvez ele acabe não aguentando tudo isso. Mas vamos ver, só os próximos dias vai dizer. E após uma nova tentativa, mais uma vez, a resposta foi a mesma. O desfecho foi o mesmo. O Al Hilal tem um grande interesse em cima do atacante Osimhen, que estava aí recentemente no Galatasaray. E novamente ouviu um não. É um dos sonhos aí de consumo do Al Hilal, né, cara? O principal time aí da Arábia Saudita. Eles tentaram novamente a contratação do nigeriano Osimhen, só que novamente o desfecho foi negativo, né, cara? Não sei se o Osimhen vai permanecer no Galatasaray agora, qual será o destino dele. Aí o Napoli conseguiu ter um grande sucesso aí na temporada sem ele, foi campeão do campeonato italiano com o Lukaku, assumindo a titularidade. O Osimhen teve problemas de disciplina, né, cara? Eu acho que não permanecerá no Napoli, só que aparentemente também o destino dele não será o Al Hilal. Qual você acha que será o destino mais provável para o Osimhen na próxima temporada? Foi sim confirmado que o Cruzeiro fez uma proposta pelo atacante Gabri Martínez, jogador do Braga de Portugal. Ele é um ponto espanhol, bem promissor pelo que eu vi. Tem 22 anos e está no radar da Raposa para a sequência da temporada. Ele é jogador do Braga, não acompanho muito. São as principais equipes ali do Portugal que joga a Champions League. Braga, não sei, mas aí, você que viu um pouco mais desse jogador, inclusive tem muitos portugueses aí também, né, que acompanham, será que ele é bom, cara? Será que vale o investimento? Bom, o Cruzeiro tá querendo reforçar ainda mais seu ataque, vai ter algumas peças aí saindo, o Dineno já saiu, o Lautaro Dias já saiu, recentemente confirmou a contratação em definitivo do Marquinhos e agora quer o Gabri Martínez.
E a Nike que anunciou o retorno das suas principais linhas, uma das linhas mais populares aí da época de ouro do futebol, que é a linha Total 90. E adivinha quem foi o cara escolhido para liderar, para ser o garoto propaganda em toda essa campanha? Sim, não poderia ser outro, né, cara? Simplesmente o Ronaldinho foi escolhido para anunciar o seu retorno. O rei do joga bonito. Sim, o Ronaldinho Gaúcho ali, vocês sabem, tem comerciais bem lendários com a Nike, inclusive com a própria Total 90. Agora que o retorno da linha, novos modelos irão sair em breve. E eles decidiram sim chamar o bruxo para liderar tudo isso. É claro, não tinha como ser outra pessoa. Bom, mas aí, qual a sua opinião sobre tudo isso?